Olá, turma. Bom dia, tudo bem? Desejo que vocês sim estejam bem. Nesse momento a gente vai dar início à nossa aula de produção textual, tá? A partir da página 69, página 69, do nosso livro de produção textual, tá? 69, produção textual, onde nós vamos aprender um pouquinho, conhecer, reforçar o conhecimento a respeito do poema visual, tá? O poema visual, ele é algo bem importante, bem relevante, que envolve um fator muito importante que é o concretismo. Então, antes da gente partir para essa questão de poema visual propriamente dito, a gente vai entender um pouquinho a respeito do concretismo, o que foi o concretismo, como que ele chegou aqui no Brasil, tá certo? E a base do nosso texto, do nosso livro, do nosso capítulo, aqui do capítulo 4, será o texto, ou melhor, o poema de Léo Cunha, O Pêndulo, que a gente vai conhecer um pouquinho mais lá na frente, que tem tudo a ver com o concretismo. Então, a nossa base será O Pêndulo, não é? De Léo Cunha. Então, para compreendê-lo melhor, a gente precisa entender a respeito do concretismo e a poesia concreta. E saiba como a tecnologia influenciou no seu desenvolvimento. Então, a gente vê a importância aí da tecnologia, da utilização da tecnologia nesse fator muito importante que foi que é o concretismo. Tá? Como é que se deu? Como é que ele se consagrou? Como é que ele chegou aqui no Brasil? Qual foi a sua influência principal para que o concretismo se efetivasse aqui? Tá certo? Então, o concretismo consagrou-se no Brasil no ano de 1956, com a primeira exposição nacional da arte concreta. E teve como principal inspiração o poeta francês Mallarmé. Então, eles focaram, né, eles tiveram a inspiração principal, que foi Mallarmé, e ele foi a base para que essa arte, né, o poema visual, utilizando o concretismo, chegasse aqui no Brasil, tá certo? Ou melhor, se consagrasse aqui no Brasil. Então, mas antes, alguns anos antes, no ano de 1959, Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pitagnari, eles haviam publicado uma antologia com poemas pré-concretos, chamado de Neugrandes I, tá? Então, antes da consagração do concretismo no ano de 1956, esses três, né, lá na frente ele fala que esses três poetas que ficaram conhecidos como a tríade concretista, eles já atuavam com esse recurso aqui no Brasil, tá? Alguns anos antes dele se consagrar, né, do concretismo se consagrar, no ano de 1952, esses três, o Haroldo de Campos, o Augusto de Campos e o Décio Pignatari, eles já atuavam com essa arte aqui, utilizando o concretismo. Não é? E aí eles, o que está colocando aqui no livro, que foi os poemas pré-concretos, tá? Poemas deles três. Então, dessa tríade, né? Graças à sua grande participação nesse movimento, tá? Então, esses poetas, eles, né, ficaram conhecidos como tríade concretistas, eles já atuavam, eles já tinham esse que eles chamam aqui de pré-concretos, que já estava aqui atuando antes do concretismo de fato se consagrar no Brasil com a primeira exposição nacional de arte concreta, tá? O poema no concretismo é geralmente visual e verbal, então a gente vai olhar muito, enriquecer muito os olhos com a questão visual. Tá? Vai ser uma arte bem tecnológica, né? Afinal de contas, a tecnologia influenciou nesse desenvolvimento, tá? Então vai ser bem visual, bem chamativo e verbal, tá? Podendo ocupar todo o espaço da página, abolir os versos e a pontuação. Isso no poema
escrito, né? Ele pode ocupar toda a página, toda uma folha, e ele vai seguir a base, a essência daquele poema. Ele vai dar uma base estrutural. Como assim? Então, mais lá na frente a gente vai ter mais ou menos essa ideia dessa questão da base estrutural do poema e por que ele vai ocupar toda a página. Muitas vezes ele vai ocupar toda a página daquele livro, tá certo? Daquela folha. Então, esse movimento não se restringiu apenas à literatura. A literatura, ela foi a base, mas ela não, o concretismo ele não ficou apenas na literatura. Ele foi para pintura, para escultura, o cinema. As artes em geral também aderiram ao concretismo, que ficou conhecido com sua criatividade e ousadia. Uma vez que é tecnológica, uma vez que é inovador, não tem como não ter essa criatividade, essa ousadia. Então, foi uma arte muito bem elaborada, não é? E ela é uma arte, o concretismo, muito voltada para essas questões que diz respeito a cálculos, não é? Ela tem um rigor geométrico, muitas vezes, né? Dependendo de onde ela é utilizada. Dentro da poesia, ela não tem essa tirania dos versos, ela aboliu os versos, uma vez que ela vai seguir a estrutura da base que o poema quer passar, tá certo? Também outra coisa bem importante, o poema, dentro desse poema, ele propunha o poema como objeto que objetivava a participar das vantagens da comunicação visual, tá? Mas sem abdicar das virtudes das palavras, né? Então eles faziam questão e assim passar o seu poema, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês o concretismo dentro do poema. Tá, a base que a gente pode ver, esse poema aqui, que fala sobre beber Coca-Cola. Então, fala aqui, ó. Beba Coca-Cola. Babe cola. Beba cola. Babe cola. Coca. Coca-Cola. Cloaca. Então, a gente pode observar que a estrutura é totalmente diferente. Não tem versos. Essas estruturas aqui, elas não estão em versos propriamente ditos. Tá certo? A pontuação, ela não existe, não é? Então, a gente vê aqui, ó, beba Coca-Cola. Mais abaixo, a gente vê essa falha aqui. Tem a palavra baba está no começo, aí a cola já está no final. E aqui também ela já fica sem a base de uma outra palavra aqui, não é? Onde estou apontando na seta, quando ele diz beba Coca. Então, já fica esse vazio. Então, é uma arte visual, é um poema visual, é um poema voltado, é diferente, ele é tecnológico, ele segue, não é? Toda uma questão de desenho, do desenho, não é? Ele produz uma estrutura, não é? Muitas das vezes também até de ritmos, tá certo? Aqui nós temos também esse outro poema, não é? Que fala sobre o poema Xícara. Então, por isso que eu falei que muitas das vezes ele vai ter essa base, o poema vai ter essa base, ele vai seguir a estrutura da essência do poema. Por exemplo, Xícara, então ele se valeu, ele fez aqui toda a arte visual. Observe como o visual faz parte do concretismo. Então, ele vai falar muito. A estrutura daquele poema escrito, ele vai falar muito, né? Quando a gente vê a estrutura, ele vai nos dar muito a base da essência do poema. O que é que o poema vai falar? Então, a xícara, observem como que ele fez a arte dele em forma de xícara, né? A gente pode ver aqui a base, né? A xícara, aqui o apoio, que é uma interrogação, que é um apoio que a gente usa, né? A asa para tomar a xícara. Então, aquele vapor que sai do café está aqui em forma, né, do texto que ele usa, porque já uma vez que ele não abdicou das palavras, então as palavras não estão aqui seguindo toda as ondas, né, o contorno, né, que é
desculpem, que o vapor, a fumaça ali que sai da xícara de café faz. Então ele fala assim, ó, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Tá? Aí mais abaixo ele diz, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então a interrogação tá aqui ao lado, então ele coloca bem aqui como a base da xícara. Então a gente sente, né, essa diferença e como é gostoso a gente observar o concretismo. De fato está concretizada a essência do poema aí, né? O que o poema está falando, não é que é da xícara. Então se faz de fato, tá ok? Nessa outra aqui a gente pode ver a estrutura, né? Logo de cara a gente já vê aqui o que? Como se fosse um barco, tá certo? Aqui está a vela, aqui o barco, certo? E ele começa assim, o vento vem e leva a vida por um mar violento. As ondas rebatem, no casco ferozmente não há. Rosas do vento, não há astros, lábios, ou astros, beijos, ou estrelas, não há diferença ou sentido, não há semente, os ventos e aventura. Então, o que ele se fez? O vento, para causar essa questão do vento, a gente até sente, né, como se tivesse de fato, né? Ele se fez das velas de um barco. Então, aonde pega o vento, né? O barco ele é conduzido, o barco, a vela, o nome já diz, pelas velas. Então, a vela ela precisa, para ser conduzida, para ela ser, para fazer o barco de fato se movimentar, ela vai precisar do vento. Então, ele fez aqui a estrutura em forma de barco. Então, nós observamos que não há pontuação, né? Não há a estrutura do verso propriamente dito, como é dos poemas tradicionais, mas também não deixa de ser um poema. O poema não deixa de existir ali. Ele se apega a muitas palavras, né, o que de fato ele está fazendo, mas é uma arte concreta, diferente das outras. Na escultura nós temos aqui essa arte, não é? Bem diferente. E aqui, no que envolve a escultura, a gente tem algumas observações a fazer também, né? A inspiração é de uma comunicação universal dentro do concretismo, né? Com autonomia da arte com o mundo exterior, certo? A utilização tanto do suporte na matéria-prima de materiais industriados produzidos em série, como também, né, o ferro, o alumínio, a tinta, o esmalte. A gente vê aqui, ó, essa outra estrutura, que ela é feita de ferro, né, a pintura, o esmalte. Essa outra escultura aqui também ela é bem diferente, ela é bem ousada. Então, ela como fala, né, ela se baseia no rigor geométrico, todas, ó, a geometria aqui presente nesses 3 exemplos, a gente vê, né, a base geométrica. Então, a base do rigor geométrico na matemática, que dá uma estrutura de ritmos, tá certo? E do que o autor quer passar com a sua arte, tá certo? Então, tem também a questão da função social dentro do concretismo, né? Dentro das artes, a função social, informações para todos, aplicação em todas as áreas de comunicação visual. Ao artista cabe contribuir de modo abrangente para a socialização da boa forma, né? Aí envolve o que diz respeito ao design, a tipografia. Então, a gente vê muito essa questão, como foi falado aqui, da geométrica, matemática, né? A gente vê nessa arte visual aqui a utilização do ferro, do alumínio, não é? Então, é uma arte bem visual, né? Com as suas cores, com a sua matéria-prima e de uma maneira, né? Um poema visual muito lindo, muito bonito de se ver, e também vocês podem ver muitos outros exemplos a respeito, tá?
Dentro da pintura, eu trouxe esse exemplo, tá? Que também tem a ver com toda essa questão geométrica, né? Vocês podem observar aí, nessa outra, né? Ela tem toda uma estrutura, ela é bem colorida, então trabalha muito com o nosso visual, tá certo? Dentro do concretismo também, dentro dessas artes, elas eliminam o gesto, não é? O desenho é preciso e feito com régua ou compasso, mas essa última aqui pode ser, não possa ter sido tão preciso porque não está reto, mas é geométrico, tá certo? A gente vê os recursos aqui, ó, geométricos bem feitos. Olha só, quando ele utilizou aqui o vermelho, né? Como se fosse um retângulo, aqui esse vermelho, e aqui ele já fez esse recorte nesse retângulo, no laranja, e aí ele encaixou aqui mais essa parte do verde, aliás, do vermelho, e dá a impressão que também teve um recorte aqui. Então, a geometria, né, ela é utilizada nessa arte, nesse meio de produção, tá? A integração do trabalho da arte na produção desses materiais envolve também essa questão de crença, envolve a questão da tecnologia que está sempre presente, que foi a base para o concretismo, tá? Vamos saber um pouquinho a respeito do nosso autor principal, que é o Léo Cunha, que vai dar a base para a gente seguir entendimento dessa questão do poema visual. Nós temos aqui o Léo Cunha, tá? Então, o Léo Cunha, ele é nascido em Bocaiúva, em Minas Gerais. Ele atua como professor universitário, ele é jornalista também e tradutor. Seu principal público são as crianças e os jovens. O autor, ele já recebeu, né, o Léo Cunha, ele já recebeu importantes prêmios da literatura infantil e juvenil, como o prêmio Jabuti, tá certo? Ou melhor, desculpem, ele recebeu o prêmio... Desculpem. Ai, Jesus. Ele recebeu o prêmio Jabuti, o prêmio da Nestlé, o João de Barro, tá certo? Ele é muito conhecido, muito respeitado, principalmente nessa questão que envolve o concretismo. Então, entre as principais obras dele se destacam o Lápis Encantado, Ninguém Me Entende Nessa Casa, e o Sabiá e a Girafa. Então, ele é voltado muito para essa questão do público dele, o infantil e o juvenil. E aqui no livro de vocês, lá na página 70, a gente tem um exemplo aí do livro, ou melhor, do poema que a gente vai trabalhar de Léo Cunha, que é o Pêndulo. Observem a estrutura aí, ó. Pêndulo, tá certo? Aí ele vai discorrer o seu poema. Pêndulo. No relógio de parede, os segundos brincam de gangorra. Então, ele fez a estrutura do seu poema está em forma de pêndulo, é como se estivesse aí em movimento. Tá certo? A gente pode meio que ver como se estivesse em movimento. Ele seguiu a estrutura do poema, ou melhor, a estrutura do seu poema é em forma de pêndulo, do movimento do pêndulo lá do relógio, tá certo? Que ele diz que é em forma de de gangorra, tá? Então ele bota aí esse movimento que é feito por esse pêndulo do relógio, que brincam, como ele fala aqui, né? E os segundos brincam de gangorra. Então vai voltar muito para o visual, vai voltar muito para essa questão também que ele vai envolver aqui também a estrutura física, né? A forma, o design que ele utilizou, tá certo? Eu vou deixar para vocês, dentro dessa aula, uma atividade voltada para o nosso tema, tá? A atividade que está na página 70 e a atividade que está na página 71. Questão 1, 2, 3
lá da página 71, compreendendo. É somente essa parte que vocês vão fazer. As demais, quando parte para explorando o poema visual, será na próxima aula, tá certo? Então vai ficar a página 70 e a página 71 na primeira parte da página 71. Tenham bons estudos e fiquem.